E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e hoje estou trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a análise dos 2 primeiros episódios da 5ª temporada de Peaky Blinders. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no seu canal, porque eu irei analisar os outros episódios da temporada, então para você não perder nada, faça isso. Quero falar com vocês que nesse vídeo eu selecionei alguns trechos que eu achei interessante e algumas percepções que eu tive sobre alguns personagens e sobre os 2 episódios em si. Então é muito importante se inscrever e deixar o seu like no canal, porque aí você vai continuar consumindo conteúdo da série, porque aqui no Brasil eu vejo poucos canais que falam sobre Peaky Blinders e agora mesmo nesse início da 5ª temporada não estou vendo uma galera aí fazendo alguma análise ou comentando sobre a série. Então, sem mais enrolação, vamos lá, vamos iniciar esse vídeo. Peaky Blinders inicia arrumando a casa, mostrando qual foi o destino dos personagens após se passar 2 anos. E a cartada para unir todos os personagens novamente é com o crash da bolsa de valores. Minha visão logo de início se baseia no Tommy, e a partir dele que podemos decifrar os outros personagens. O que eu percebi no Tommy é que ele sofre das mesmas circunstâncias que o Ragnar sofreu em Vikings e também o Jack Steller em Sons of Anarchy, que é aguentar manter de pé o seu império, aguentar as consequências. Ele buscou pelo sucesso, fez de tudo para conquistá-lo, mas chega um momento em que fica tão calejado que quando o que ele tinha de propósito acaba ficando sem sentido, sem um caminho, até porque ele já é rico, já é influente, tem um grande poder e levanta a grande questão para ele mesmo do tipo, e agora, o que eu vou fazer? Porém é nesse exato momento que, se ele deixar o império cair ou abandonar o mesmo, em tese fracassar, todo o seu status criado irá acabar. E a única forma de se livrar desse peso com honra, desse fardo, é a morte. Então por isso que a gente vê o Tommy indo tomar decisões precipitadas, seja colocando a arma na cabeça, indo para ativar uma mina, entre outros fatores. Eu enquadro na frase dita pelo Ragnar, que é: eu vivo no dilema de me matar ou matar a todos ao meu redor, algo desse tipo que ele acaba dizendo. E ele também começa a ficar bem desconfiado das coisas, e é como a Ada diz em uma cena que ninguém vai colocar uma corda no pescoço dele, a não ser ele mesmo. Essa frase pode ser uma definição da temporada, porque o Tommy acreditando em uma traição pode se auto-trair, mas aí você me pergunta, Daniel, como que ele vai fazer isso? E é simples, ele pode acabar entregando informações ou se aliando a quem não deveria, depositando confiança em alguém e depois pode acabar caindo junto. Outro ponto que eu percebi, seja em relação dos outros personagens ao Tommy, é a ingratidão, que, como ele diz, ninguém ouve mais, e é por isso que deu a merda toda. Porém, muitas vezes as pessoas estão ultrapassando o limite num pensamento totalmente liberal. É claro que é algo de família e opiniões são válidas, até o momento em que começam a questionar o Tommy, esquecendo que tudo aquilo que foi construído foi graças a ele. E que se eles ocupam uma posição de destaque e se possuem uma vida extraordinária, foi tudo graças ao Tommy. As únicas pessoas que ainda o respeitam com devido valor é o Arthur e a Polly. Ou seja, mesmo virando um ambiente democrático, deve existir um líder para guiar um caminho, mas muitos da família e agregados não estão respeitando isso. O fim do 2º episódio apresentou que isso deve mudar, e uma cena que o Tommy diz a Lizzie que ainda imagina que está pagando-a, ou seja, que ela ainda é uma prostituta. Apesar de ser uma resposta forte, convenhamos, foi algo necessário. E também quando ela sai com a arma gritando que a casa dela, eu fiquei tipo, caralho, como que ela é sua? Essa casa é mais da Grace que da morta do que de você. E o Tommy colocou ela em seu devido lugar novamente, pegando a arma e ordenando que ela chame a ambulância do tipo, olha, quem dá as ordens aqui sou eu, fui eu que construí isso, então fica no seu canto. Fora que vemos que o Tommy, depois de anos, ainda sente falta da Grace, onde ele tenta curar sua dor se dopando para ter alucinações e ver ela, comprovando que ele se quebrou no meio desde a morte dela. E esse é um fator muito interessante da série, porque no início a gente vê o Tommy buscando por sucesso, por conquistas, por se consolidar na vida, no mercado financeiro, entre outros fatores, entre alcançar uma posição de sucesso e de influência, e no meio de todo esse caminho ele acaba retendo seus sentimentos, escondendo seus sentimentos para si mesmo, mas
o que leva a ele ao sucesso e o que complementa, o que completa a vida dele é um sentimento, é o sentimento do amor que ele teve pela Grace. Então, quando ela morre, isso acaba e ele fica perdido, ele fica sem um sentido. Então, por isso que eu falo que o Tommy, ele pode ter encontrado toda essa questão de dinheiro, de influência, e ele tem que manter esse império de pé, que é uma consequência, mas também ele perde o sentido quando ele perde a Grace. Outro caso familiar é em relação ao Michael, que desde o início os Suns cotaram ele como um forte substituto do Tommy. E isso foi levantado na série, mas não da forma que a maioria queria, onde há uma suposta confiança por traição. Na verdade, eu acho que isso é uma pilha, um ódio do Tommy por ter sido culpa do Michael deles terem perdido o dinheiro legal e para tirar o foco do verdadeiro traidor. Michael também se casa e sua mulher talvez seja o ponto principal de modernização nesse momento, já que a gente vê que os Shelbys em si estão se atualizando durante o tempo, até a questão lá da Ada tá grávida e a questão do pai e a Polly meio que fala, mas estamos no tempo entrando na modernização, então ninguém vai ligar para isso. Eu acho que até foi algo meio precoce para ser abordado na série, porque ainda está em 1929, mas mesmo assim é algo bem interessante a gente ver essa atualização que vem acontecendo, pelo menos dentro da família Shelby, né? Algo que mostra que eles estão bem à frente do tempo. E essa mulher com certeza será influente nas decisões do Michael, porque os homens Shelby têm um estranho fetiche em comer nas mãos das mulheres. Para fechar essa parte de irmãos, temos a evolução do Finn. O personagem ganhou mais minutos na tela e isso me preocupa. Eu tenho a estranha sensação que mais um irmão vai morrer e tem grandes chances de ser o fim. Então o Finn pode estar chegando ao seu fim. Piada clichê. Até porque ele está tentando provar o seu valor e isso leva a riscos, coisas que ele está correndo demais. E isso pode acabar acarretando em algo grave. Continuando nesse trâmite familiar, algo bem bacana é o Charlie, que tem uma personalidade do Tommy, de questionar e botar pra fuder mesmo, além de amar cavalos. E a filha do Tommy, que ainda não entende muita coisa, então ela fica meio de lado nesse sentido, mas ainda é uma peça importante. Porém, ele como pai se mostra uma figura de segurança, mesmo que não esteja presente a todo momento. Há um grande afeto dele com os filhos. Já partindo para o meio político, Thomas se posiciona defendendo os ideais de seu partido e conquista todos. Algo surpreendente é que no trailer o Oswald Mosley apresenta-se uma figura que o Tom iria se aproximar como aliado ou até mesmo simpatizante, porém vimos que não é bem assim. E é um grande problema, porque creio eu que será uma das maiores pedras no sapato do Tommy, porque quando se tem um conflito de gangues, é só você mexer uns pauzinhos e rebater com força que você consegue neutralizar. Já um membro político do alto escalão e bem astuto, além de liderar um meio ideológico crescente, é muito difícil combater ou tentar ir contra a maré. Como já vimos, ele conhece muito bem o Tommy e os seus planos, apresentando grandes problemas para os Shelbys. Fora que isso pode até prejudicar a vida política do Tommy, caso seja revelado que ele está no Partido Comunista apenas para entregar informações. Para quem não sabe, Oswald Mosley foi um parlamentar e um grande líder fascista da Inglaterra, e também um ativista contra a participação britânica no início da Segunda Guerra Mundial, tendo sido fundador da União Britânica de Fascistas, entre outros partidos. Outro grande problema será os Billy Boys, uma gangue de Glasgow que vem para tirar a coroa dos Shelbys. Um ponto muito interessante é que a série adaptou bem a situação, pois os Shelbys começam a apostar em futebol e os Billy Boys são dessa área, tanto que há vestígios da história do Rangers FC, time que joga na primeira divisão do campeonato escocês, podendo ser esse o motivo do conflito das gangues. Vemos que os Billy Boys são bem ousados e chegam com tudo, sem nenhuma piedade, acarretando um conflito muito interessante na série, que já foi iniciado com a triste e trágica morte do Bonnie. E essa morte acabou levantando a questão X dessa temporada: quem é o traidor? Já que parece que o grande avanço dos Billy Boys é por causa de informações entregues por alguém lá de dentro, por alguém dentro da comunicação dos Shelbys.
Então o vídeo foi esse, pessoal, onde eu falei um pouco aí sobre a minha impressão sobre esses 2 episódios iniciais de Peaky Blinders. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, porque eu irei analisar todos os episódios dessa temporada, da seguinte até acabar. Irei falar muito de Peaky Blinders aqui, porque é uma série que eu gosto muito. Muito obrigado por sua visualização, é isso, fui!